vou falar um pouquinho sobre o Inkscape, depois a gente vai praticar no Inkscape. Então existe um PDF no Classroom, onde você pode ver o passo a passo, como entrar, o que significa cada item, né? A barra de menus, as réguas, os ícones das ferramentas. Existem ícones em cima, na lateral esquerda e na lateral direita e também na parte de baixo. Então essa área central é a área de trabalho e se assemelha a uma folha de sulfite. Depois a gente vai ver na prática. Tem as barras de ferramentas, onde a gente encontra vários itens, como copiar, capturar, salvar, abrir, imprimir. Aos poucos você vai conhecendo as funções de cada ferramenta. Barra de ajustes, com relação ao posicionamento de nós, também a disposição da linha, que a gente pode colocar uma linha em forma curva. Então você percebe que podemos aplicar curvaturas às linhas. Então essa barra que está sendo indicada em cima, ela muda conforme o que você está utilizando na tela. Se você clica em um elemento de desenho, ele vai disponibilizar ferramentas para você editar aquele desenho. Do lado esquerdo a gente tem barra de ferramentas de desenho. Tem o cursor principal de seleção de nós, para editar figuras geométricas, desde quadrado, retângulo, círculo e outras formas similares, como por exemplo a elipse, estrelas, polígonos, formas geométricas tridimensionais, o cubo, espiral. Aqui tem formato caneta, formato lápis, o formato caneta tinteiro, para a produção de texto, linhas, formas de polígonos por nós, captura de cores e por aí vai. Na parte de baixo temos aqui a barra de status. Ela indica algumas coisas importantes. Por exemplo, a cor do preenchimento da forma geométrica que você está trabalhando. Por exemplo, aqui está selecionada uma estrela. Então, está mostrando que a estrela está com a cor amarela. Se eu clicar nessa cor amarela, eu posso trocar para outra cor. Também, ao selecionar o objeto, eu posso, na minha paleta de cores que está aqui, escolher outra cor. E são muitas. Inclusive, eu posso criar a minha própria cor. E aqui o contorno é a linha que está em torno do objeto. Então eu posso colocar uma linha preta ou de outra cor qualquer. Aqui está indicando que não existe cor na linha no entorno do desenho. Mas se eu clicar aqui em nulo, eu consigo colocar uma cor de linha. Por exemplo, uma linha preta em volta, destacando o contorno do objeto. Temos vários tipos de zoom. Então, lembrando que como nós vamos estar utilizando uma ferramenta de vetorização, o zoom é infinito. Você não consegue ver o serrilhado, né, dos pixels. Você não tem esse problema. Aqui tem alguns exercícios, né, de como fazer, né, para você experimentar. Na verdade, é um tutorial. É como se fosse um manual resumido em PDF para você. Inclusive, compensa até imprimir. Compensa imprimir esses slides que eu estou mostrando para você para tirar dúvida. Então tá aqui como mover desenho. Aqui está indicando que a gente pode ocultar umas barras de rolamento. São essas barras aqui, olha, tá vendo? Eu posso rolar o desenho para cima, para baixo. Aqui também na parte de baixo eu tenho uma barra de rolamento, onde eu posso mover para a direita e para a esquerda. Essas barras de rolamento eu posso ocultá-las. Quando eu clicar no Ctrl, e depois mantiver apertado o Ctrl e apertar o B, eu elimino essas barras de rolamento. Por quê? Algumas pessoas querem utilizar o espaço máximo de visualização para poder trabalhar. No nosso caso, eu recomendo que você não desabilite essas barras de rolamento. O rolamento vertical da página onde eu estou desenhando com a roda do mouse. Então eu posso, no sentido horizontal também, apertar o Shift. Se a gente apertar o Shift e rolarmos a roda do mouse, também temos o mesmo efeito. Então aí você vai fazendo experiências, né? Quando apertar o botão do meio do mouse ou roda do mouse e a gente mantiver apertado e arrastar, a gente consegue mover não só o desenho, mas a página inteira onde está o desenho de um canto para o outro, né, da nossa área de visualização. Com o teclado também dá para fazer o mesmo. Então dá para fazer com o mouse, tem todas essas opções de movimento, e com o teclado também dá. Quando a gente aperta o Ctrl e usa as setas que nós temos no nosso teclado para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda, também podemos movimentar o nosso desenho. E aqui a gente tem como fazer o zoom, né? Nós podemos pressionar
as teclas mais e menos. Só que para utilizar o mais, eu tenho que apertar o Shift. Observe no seu teclado, o mais está na parte de cima da tecla. Para eu ter acesso ao mais, eu tenho que apertar o Shift. Já o menos não. Se eu apertar a tecla menos, eu vou conseguir diminuir o zoom no objeto que está sendo apresentado na minha área de visualização. O mesmo acontece pressionando Ctrl e movendo a roda do mouse para frente e para trás. E aí a gente consegue, para frente, dar zoom mais, para trás, dar zoom menos. Temos dois ícones que nos permitem dar zoom para os objetos que nós estamos desenhando, zoom de aproximação e ajuste à área de visualização. E aqui nessa lupa, então este ícone é uma lupa de zoom também. Então temos várias maneiras da gente dar um zoom. A gente pode usar o ícone, pode usar a roda do mouse, pode usar junto com o Shift, pode usar o mais e o menos do teclado. Mas aqui a gente consegue um zoom, aproximação para o objeto que nós estamos desenhando. E aqui a gente consegue um zoom colocando a página inteira que nós estamos utilizando. Também no menu visualizar tem o zoom. E aqui nós temos diferentes formas de utilizar o nosso zoom. O ampliar para a página, para a largura da página, para centralizar na página. Você tem N opções aqui para experimentar. Temos aqui os ícones de atalho para criação de objetos de desenho, né? São formas básicas de desenho. Temos aqui a criação de objetos de formas básicas mais particulares, o retângulo, a caixa 3D, o círculo, elipse, estrelas, polígonos, espirais, que depois você vai experimentar. Traços à mão livre com lápis ou caneta, muito interessante, muito bom para utilizar. Gostaria que você experimentasse a ferramenta de caneta tinteiro, que te permite fazer, inclusive até a própria assinatura, permite fazer a assinatura digital, né? O balde de tinta, quando você tem uma área delimitada, você pode escolher uma cor, dar um clique com o balde de tinta no meio e ele preenche aquela área automaticamente com a cor desejada ou escolhida. Temos ferramentas de texto, basta clicar no ícone A e depois escolher a área onde você vai colocar o texto, dar um clique e aí é só digitar. Muito semelhante ao Word. Temos a forma de como inserir uma imagem bitmap, basta ir em arquivo e importar. Depois nós vamos à nossa pasta cartomática, em produtos, e escolhemos qual desenho que a gente deseja colocar no Inkscape, tá? Seleção de objetos, a gente usa o seletor principal, basta clicar no objeto. Aqui uma explicação um pouquinho mais detalhada desse seletor de objetos, né? Este é o seletor de objetos. Com ele clicado, com ele marcado, nós podemos clicar em uma área, com o botão esquerdo do mouse, clicamos, arrastamos, soltamos e tudo que estiver ali naquela área, ele vai selecionar. Existem também outras formas de seleção, como você pode observar aqui. E também a orientação para desmarcar. Como desmarcar? Basta clicar o ESC que ele desmarca. Ou também clicando numa área fora. Transformações básicas, onde a gente pode aumentar, dar zoom. Também podemos rotacionar as figuras. Podemos copiar um estilo de uma figura, de um objeto. Clicamos nele, copiamos o estilo, depois clicamos em outro objeto e esse outro objeto vai ficar com as mesmas características, ou seja, com a mesma borda, com a mesma cor da borda, com a mesma espessura da borda e com a mesma cor de preenchimento. Depois eu te ensino tudo isso. Então aqui explica detalhadamente como isso acontece. Como é que a gente consegue como é que a gente consegue fazer a troca da cor da borda. Então, como é que a gente consegue fazer a troca da cor da borda e da cor do preenchimento? Tudo isso é lá na barra de status. Também aqui ensina e orienta como fazer um preenchimento transparente. Você tem aqui dois desenhos sobrepostos e a gente utiliza lá no menu objeto, em preenchimento e contorno, a possibilidade de preencher. Aqui você tem o preencher e aqui tem o contorno. Preenchimento é a cor que está dentro do desenho. E o contorno é essa linha de contorno, não só que está por fora, mas essas linhas também que se apresentam no interior. Eu posso trocar a cor clicando aqui nessa quadrícula e trocando a cor. Para haver essa transparência, essa sobreposição e transparência, eu posso ir ao menu Objeto, Preenchimento e Contorno. Depois se abre essa janela e na parte de baixo eu tenho o termo Opacidade. Opacidade é o contrário de transparência. Quando eu tenho opacidade 100%, eu estou dizendo que ele está
opaco, não permite a transparência. Opacidade 100% é como se fosse uma parede, não permite a passagem da luz. Se eu colocar aqui 0 no lugar do 100, o que acontece? Fica 100% transparente. Então é o contrário, né? Opacidade 0 é transparência total. Copiar estilo. Muito bacana, eu tenho dois objetos diferentes, mas eu quero colocar as características deste objeto, ou seja, esse traço verde com essa espessura, essa cor de preenchimento, neste outro objeto que é uma flor e é diferente. Então eu teria o trabalho de ir lá nas ferramentas e trocar. Mas eu posso, clico no objeto, Ctrl C, também posso ir ao menu edição, copiar, e depois a gente vai ao local de destino, que é esse outro desenho, clicamos nele, apertamos o Shift, o Ctrl ao mesmo tempo e o V simultaneamente. Então, Shift, Ctrl, V. Vocês estão muito acostumados a apertar as mesmas características. Como salvar um desenho? Então eu fiz um desenho e eu quero salvar. Eu vou em arquivo e depois venho em salvar como. Eu tenho mais umas opções, posso salvar uma cópia, posso salvar um template. Geralmente nós utilizamos essa opção aqui, salvar como. Ou posso também salvar o projeto, né? Salvo o projeto primeiro e depois salvar como. Também dá para salvar o desenho. Tem uma forma de transformar esse desenho que é SVG em PDF. O Inkscape ele tem uma desvantagem em relação ao Corel. Ele só permite salvar em SVG o desenho ou também PNG. Aqui, ó, consigo exportar em PNG ou PDF. Só essas duas opções. O PNG tem características de imagem fotográfica. Porém, ela é um pouco mais do que uma imagem fotográfica. Porque quando você faz um desenho e salva em PNG, ele permite que você coloque sobre outros desenhos e ele fica transparente. O entorno dele fica transparente. É uma opção muito bacana do Inkscape. Mas, para quem não gosta dessas opções, por exemplo, quer converter inteiramente em um formato JPEG, por exemplo, não consegue. Tem uma solução para isso. Tem outro software, o GIMP, que aí eu vou te mostrar mais adiante, que ele permite converter qualquer formato, inclusive do Corel, em outros formatos de imagem. Aqui nós podemos exportar para bitmap, na verdade é um formato PNG, né, como eu estava dizendo para vocês, a gente exporta em PNG. E agora nós vamos partir então para o Inkscape.